Então, estamos aqui para apresentar o trabalho sobre embutimento. A equipe é composta por Alailson, que sou eu, Deliane e Fernando. Ensaios de embutimento são utilizados na indústria mecânica para medir a resistência dos materiais no processo de estampagem, por embutimento ou repuxo. Os ensaios têm o objetivo de determinar a ductibilidade dos metais, ou seja, as propriedades físicas dos materiais que suportarão a deformação plástica. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de estampagem. O processo de estampagem, né, é um processo na qual a peça fica fixada numa matriz, né, e recebe uma carga para conformar essa chapa e através de um processo de prensagem, né, combinados com corte, dobramento, fazer o formato da peça para a utilização da indústria. Daí aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó, temos uma foto de uma porta de um carro, né, que ela foi feita através do processo de estampagem. Aqui dá para se observar bem os detalhes internos, né? Aqui um dispositivo para conduíte, né? Utilizado na indústria civil, né? Dispositivo elétrico. E aqui nós temos mais algumas figuras aqui de estampagem de laterais de carro. Nesse caso aqui a parte da frente do carro, né? Então aqui temos a etapa, a chapa, aí logo após a estampagem, aqui logo após os recortes e os acabamentos finais, deixando a peça no formato daí utilizado na indústria. Agora Eliane vai falar um pouco para vocês sobre matérias-primas. Então, pessoal, eu vou falar para vocês de 3 matérias-primas que são bem importantes nesses ensaios que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Eu vou falar de aços, alumínio e cobre, tá? Aqui a gente tem alguns modelinhos de cobre, né? Algumas peças que foram feitos ensaios e depois de acabadas, então segue esses modelinhos. Alumínio, que são latinhas de refrigerantes, cervejas, enfim. E o cobre, que é a carcaça de um carro, aço, desculpa, a carcaça de um carro, tá? Esses aços para estampagem se classificam de acordo com as normas da ABNT. CQ, qualidade comercial, EM, estampabilidade média, EP, estampabilidade profunda, EEP, estampabilidade extra profunda, EPA, estampabilidade profunda de aço com liga de alumínio. Alumínio para estampagem. Os alumínios e as suas ligas são bastante utilizados em estampas, devido às suas boas propriedades mecânicas de ductilidade. Então a gente tem aqui, ó, vários exemplos de alumínio, né, que foram, já citei as latinhas. A gente tem panelas também, vários produtos que podem ser feitos com alumínio. Aí vem a parte do cobre. Assim como o alumínio, o cobre tem como principal característica elevada a condutividade elétrica e térmica, boa resistência à corrosão e facilidade de fabricação aliada a elevadas resistências mecânicas e à fadiga. São utilizados para estampagem de peças para aplicações elétricas devido permitirem alta condutividade elétrica. Aí o Alailson vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre 2 tipos de ensaio, que é o Eriksen e o Olsen. Ensaios Erikson. Esse ensaio ele difere do Olsen pela seguinte característica: o punção, né, que é usado para fazer a força no corpo de prova e fazer o formato do corpo de prova, no Eriksen ele tem o diâmetro de 20 milímetros. Já no Olsen, o seu diâmetro é de 22,2, como a gente está vendo na figura aqui. Ensaio Eriksen é mais utilizado na Europa e Japão. Consiste em estirar um corpo de prova em forma de disco até o surgimento de uma ruptura incipiente, medindo-se então a profundidade do corpo assim formado. Essa profundidade expressa em milímetros, representada ao índice de ductibilidade Eriksen. O disco de chapa é inicialmente fixado entre a matriz e o anel de sujeição,
com carga de 1000 kg. O estampo tem formato esférico, com um diâmetro de 20 mm, como a gente viu na cabeça do punção. A cabeça tem um estampo, que o estampo é lubrificada normalmente com um tipo de graxa, que é a graxa grafitada, termoresistente. O ensaio submete-se a peças principalmente lubrificada normalmente com uma graxa. Submete a peça primeiramente a um estiramento biaxial. O resultado é obtido e influenciado pela espessura da chapa. Já o Olsen é mais utilizado nos Estados Unidos e difere do Edison apenas quanto à dimensão do estampo, que tem a cabeça esférica de 22 mm, que a gente havia comentado nas figuras ali sobre a cabeça do punção. Com o corpo de prova bem formado de disco e é fixado entre a matriz, de forma de anel com 25 mm, ou seja, 1 polegada, de diâmetro interno. Durante o teste, a carga e a altura do corpo são medidas continuamente. É isso aí, pessoal. Então agora, né, vamos falar um pouquinho sobre o ensaio de shift. Esse ensaio, né, ele difere do Ericsson e do Olsen pelo seguinte: nesse caso aqui é o punção que aplica a força sobre o corpo de prova, como mostra aqui a figura, né? E o punção do shift ele é diferente, né? Ele tem uma forma cilíndrica e após aplicada a força no corpo de prova, né, o corpo de prova fica no formato de um copo. Esse tipo de estampagem ele é muito utilizado, né, para determinar estampagens profundas na indústria, né, em chapas extra profundas. Então ele tem bastante aplicabilidade aí no processo de ensaios, né, e é muito importante então para a indústria estar definindo aí quais os materiais, né, melhores aí para posteriormente confeccionar as peças, né. O ensaio Fukui ele é muito parecido também, porém, né, o punção ele também é cilíndrico, né, e é ele que aplica a carga sobre o corpo de prova, como mostra aqui na figura. Então a gente tem um corpo de prova, né, o punção ele desce, né, com a carga, e o que difere ele do shift é o seguinte, que ele tem uma base na qual depois da peça conformada, né, ela fica no formato dessa base, que no caso aqui ela é uma base cônica, né. Então esse tipo de ensaio também é muito aplicado na indústria para determinar então estampagem profunda, certo? E agora vem a nossa amiga Eliane para fazer a conclusão do nosso trabalho, tá ok? Muito obrigado. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa conclusão. Os ensaios de embutimento permitem certificar que os materiais estejam dentro das especificações, mostrando características, espessura, resistência, ductibilidade, possibilitando comparar o comportamento destes nas suas aplicabilidades nos diversos segmentos das indústrias, proporcionando eficiência e evitando custo com desperdício e retrabalho nos processos produtivos. Espero que nós tenhamos contribuído para a pesquisa de vocês. Muito obrigado.